Ia falar sobre o Marcos Braz, né? E eu também vou te passar sobre a situação do Flamengo, né? Que a gente falou do Palmeiras, do Corinthians. O Flamengo, Mauro, ele tem a melhor defesa entre os clubes da Série A nessa temporada. E detalhe, com o time titular, tá? Com o time principal, não sofreu gols em 5 jogos oficiais, sendo 2 deles 2 clássicos, contra o Vasco e contra o Botafogo. O Flamengo tem 9 jogos em 2024, 5 vitórias, 4 empates, 14 gols marcados, 2 gols sofridos. Eu acho que com o time titular foram 4 jogos e 3 vitórias e 1 empate. E aí, nação flamenguista? Sejam todos bem-vindos ao canal Fla News, pessoal. Estamos sempre trazendo as principais notícias do melhor, né? Então se inscreve, deixa seu like e compartilha o vídeo. Hoje vamos trazer a atual situação do Flamengo. Será que o Flamengo melhorou? O que é que vocês acham? 9 jogos na temporada, nenhuma derrota. Alguns deles com time sub-20, né? Mesmo assim o Flamengo não perdeu. O time do Flamengo titular não sofreu gol. O time já conseguiu dar mais consistência à sua parte defensiva, né? Mauro César aí traz informações exclusivas, detona, né? O Mauro César não tem papa na língua, não tem rabo preso, ninguém solta o verbo, né? Então é isso, né? Quero deixar aqui créditos ao vídeo, ao canal Jovem Pan Sport, link da descrição. Vale a pena vocês ir lá e acompanhar sempre as principais notícias do futebol brasileiro. Então é isso, pessoal. Acompanhe o vídeo até o final. No final tem muita informação. Tem situação de Pedro, Marcos Braz, reforços, Léo Ortiz. Muita informação. Acompanhe o vídeo até o final, pessoal. O Flamengo tá mudando, pessoal. O Flamengo tá mudando. Sua zaga já é bem constante, não leva gol. Falta um pouco de ajuste só na questão do ataque, né? Então é isso, sem enrolação, vamos acompanhar o vídeo e no final a gente traz nossa opinião. Vamos lá, pessoal. São 7 jogos. O time titular que eu falo, o time principal, né? Sim. Reserva de titulares, que é o time que jogou 2 partidas do Carioca foi o time dos garotos, né? Um time C, D, sei lá. E aí você tem 9 jogos, 5 vitórias, 4 empates, 14 gols marcados, 2 gols sofridos. Isso tem que ser sempre relativizado, porque tá jogando no Campeonato Carioca, adversários são fracos, alguns são meros sparrings, mas você falou, nos clássicos não tomou gol, assim, não estou dizendo que o Flamengo tem uma defesa perfeita, pelo contrário, ainda concede algumas oportunidades para os adversários que não deveria. Mas é monta equipes pela defesa com a preocupação primeiro, não tomar gol, não perder jogo. A partir daí ele vai trabalhar o restante. É o que está acontecendo muito claramente. Quando o torcedor fala, não estou vendo nenhum progresso, não tá, então está com algum problema aí de cognitivo, meu amigo, que não é possível. Existem sim alguns progressos, só que eles são lentos, as coisas vão se apresentando pouco a pouco. Eu acho que assim, tem atuação ruim, as atuações ruins como contra o Botafogo têm que ser ditas e criticadas, evidentemente, são criticadas, mas acho que é um processo que está em andamento. Aí, enquanto Volta Redonda, essa bola, por exemplo, vai na trave. Então, ainda existem problemas, mas o time não está tomando gol. Não está tomando gol, já melhorou com relação a isso. Os outros times, o Fluminense já tomou mais gols do que o Flamengo, né? No campeonato, com titular, com reserva e tal. E o Fluminense é o campeão da Libertadores. Então, eu acho que tem algo em curso, tem um trabalho em curso, só que o Tite não é o Jorge Jesus, não é o Ceni, não é o Dorival. O Tite é o Tite. E o jeito dele trabalhar é esse. As pessoas precisam entender. Então, não contrata o Tite, contrata outro cara. Esperar que o Tite faça um trabalho diferente do que é o perfil dele como técnico, eu acho que é um equívoco, né? Eu queria falar sobre o Braz o seguinte, está acontecendo uma situação, assim, a nossa profissão ela é muito maltratada, né? Muitas vezes nós somos alvos de alguns ataques muito covardes, de cretinos em rede social, né? O que é que acontece? O Marcos Braz, ele é um dirigente, no mínimo controverso, e que se envolveu numa situação em que, eu já falei isso que várias vezes, ele não poderia continuar no Flamengo depois do que houve, especialmente com a veiculação do vídeo lá que mostra, né, a agressão ao torcedor. E eu sempre faço aqui a ressalva, eu acho que o torcedor também não tem que ir lá que encher o saco de ninguém, sou contra isso. E quando o Gabigol fez a festa, né, e foram os torcedores lá importunar os convidados e tudo mais, eu falei a mesma coisa. O cara pode não gostar do fato do jogador comemorar efusivamente dias depois de uma eliminação tão dramática como foi a da Libertadores, né? Uma decepção tão grande. O torcedor tem o direito de ficar zangado e de rede social e protestar contra isso e tal, mas não tem que ir lá para encher o saco do convidado ou do próprio aniversariante. Falei aqui a mesma coisa. Você tem o direito de protestar no estádio, na porta do CT, levar uma faixa lá, fora fulano, tudo bem, democraticamente, de forma sem violência, é um direito do cidadão. Mas o cara está na festa, o cara está no shopping, no restaurante, eu acho que ninguém tem que importunar. Acho que extrapola o limite do razoável, tá? E é muito fácil para algum elemento chegar em rede social e defender esse tipo de ataque,
né? Porque ele não tem compromisso com nada. A gente tem compromisso, sim, com o nosso público que nos acompanha. A gente não pode ficar aqui estimulando esse tipo de coisa. Tem que ter um mínimo de responsabilidade. É muito diferente que um jornalista fala, com grande alcance, e um bobalhão qualquer fala em rede social, que meia dúzia vão ver ali. Então, para ele é muito fácil, né? Embora também, dependendo do que ele fala, ele possa ter problemas amanhã, né? Dependendo do que ele gosta de falar, do que ele gosta de fazer, de ameaçar e tudo mais. Muita gente criticou o Marcos Braz na imprensa. Quem trouxe o vídeo, né, que mostrou a agressão foi a imprensa, foi a matéria da Globo, do Grupo Globo, tá? Então foi a imprensa que trouxe. Muitos de nós fizemos questionamentos e não é verdade que o Marcos Braz não foi questionado sobre a agressão. Foi sim, lamento que eu não tenho o nome do colega que fez a pergunta, mas na coletiva que ele deu, na zona mista, logo depois do jogo passado, foi perguntado a ele e ele falou em outras palavras: não, meu advogado que fala sobre isso e tal, e desconversou. A imprensa não tem culpa se o cara pergunta, o colega pergunta, e a resposta é essa. Ele não respondeu nada. Ele que não respondeu, ele fugiu da resposta. Então, assim, a imprensa fez a pergunta. Agora, se um colega fez e ele respondeu, não adianta um outro fazer a mesma pergunta, porque ele não vai responder. Então a crítica tem que ser ao Marcos Braz por não se manifestar, não ao colega, ou por omissão. Não houve omissão. Houve omissão do Flamengo, houve omissão do Rodolfo Landim, que é o presidente, do Conselho do Flamengo, dos poderes do clube, que não fizeram nada, que acomodaram a situação, embora tenha sido protocolado pedido de afastamento do dirigente pelo que aconteceu, que vinculou o Flamengo quando ele foi dar uma entrevista dentro do clube. Então não me venha com essa cretinice de tentar dizer que ou eu ou outros colegas não criticamos, porque nós criticamos sim, não houve omissão por parte da imprensa e não existe a imprensa. A imprensa, ela abriga diferentes profissionais, linhas editoriais e formas de trabalhar e opiniões diferentes sobre diferentes assuntos. Então, se um ou outro pensa de um jeito, ou age de um jeito com relação a esse episódio lamentável, não significa que todos nós pensemos assim ou tenhamos a mesma postura. Não é assim. E o Marcos Braz foi sim criticado, eu critiquei várias vezes, já falei, não tinha que continuar no Flamengo, não tem condições de continuar, isso é uma omissão do presidente do clube que deveria fazer alguma coisa, né? Os poderes do clube também. Agora, se o jornalista, na coletiva ou na zona mista, foi uma coletiva improvisada, faz uma pergunta para ele não responde, vai fazer o quê? Nem só não responde, né, Mauro? Ele mentiu. Não, dizendo dessa agora na coletiva, que perguntaram. Antes também, perguntaram, ele contou uma versão que o vídeo mostra outra coisa, né? Aí é polêmica, que a menina não estava, a filha dele não estava mais na loja. Ele, fui ameaçado, minha filha estava... Não. E aí o vídeo mostra que a moça tinha saído já, quando apareceu o sujeito lá que o importunou. E a imprensa não tem culpa se o agredido fez um acordo na justiça, né, com o próprio dirigente. Eles fizeram um acordo. O que nós temos com isso? Então, eu acho que a imprensa cobriu o fato, os colegas lá da Globo trouxeram a matéria, mostraram. Antes o vídeo, o primeiro vídeo veiculado foi pelo colega lá do Jornal Dia, do SBT, o Vene Casagrande, ele que veiculou o primeiro vídeo mostrando a confusão. Que sempre assiste a gente aqui, inclusive. Entendeu? Então, foi um colega que colocou o primeiro vídeo, foram os colegas da Globo que trouxeram depois essa outra matéria. Isso foi tema de muitas reportagens, muita gente criticou, sim. Então a imprensa não está se omitindo. Quem se omite é o clube, é o presidente do clube que nada fez, que não o afastou. Quem se omite são os poderes do clube, que aceitaram isso mesmo com algumas pessoas do clube, conselheiros, pessoas da oposição, tendo protocolado, inclusive, pedidos de afastamento do dirigente, tá? Porque isso respinga na imagem do Flamengo, né? Não tem compliance, né? Deveria ter, né? Hoje fala-se tanto nisso, né? Mundo corporativo e futebol, compliance, regras de conduta, comportamento, o que é bom, o que é ruim para a imagem da empresa, etc. e tal. Então, eu queria fazer esse registro porque é muita cretinice, entendeu? Então, de repente, o cara fala, comigo acontece comigo, às vezes eu faço um bobalhão, você não fala do Braz, você critica o Gabigol. Eu critico o Gabigol quando joga mal, eu critico o Braz também, acho que o Braz tinha que sair, e eu acho que o Gabigol não tem que renovar o contrato enquanto não jogar bem. Eu acho, as duas coisas andam juntas. Uma coisa não elimina a outra, não. Não elimina a outra, não. E sobre o presidente do Flamengo, há 15 dias eu questionei, exatamente há 14 dias, eu questionei sobre esse episódio. Mandei uma mensagem e perguntei: presidente, depois da veiculação desse vídeo do shopping, né? O que vai acontecer? Alguma medida? Vai ter uma consequência? Ele não respondeu. Às vezes ele responde. Hoje eu perguntei ele sobre o estádio. Vamos ver se ele vai responder. Quando ele responde, eu trago a informação. Agora, eu não posso obrigar o dirigente a me responder. Eu, como jornalista, tento fazer a apuração da informação, né? Então, assim, as pessoas não entendem a nossa profissão e alguns ficam tentando rotular como se todos nós fôssemos omissos, covardes ou não nos manifestássemos. E quando a gente critica um jogador, o fã-clube do jogador tenta misturar as coisas como se você criticasse o jogador e não criticasse o dirigente. Aqui é o pau que dá em Chico e dá em Francisco, critica todo e elogia quando vai bem. Se o Gabigol amanhã fizer 3 gols de bicicleta, jogar pra cá, a gente vai elogiar. É evidente.
Que é uma outra coisa muito chata, sabe? Essa coisa de critica o jogador. Não, você está criticando mais esse que aquele. O cara tem uma régua própria e fica medindo. E tem outra coisa. Por que o jogador sofre mais crítica que o dirigente? Porque ele está toda hora entrando em campo e está toda hora jogando mal. Então, você critica aquela atuação, depois critica a outra atuação. Agora, se ele fizer 3 jogos ótimos, ele vai ser elogiado, elogiado, elogiado. É simples assim. O dirigente tem um episódio específico que ele entra e sai do noticiário. A gente não vai ficar a vida inteira falando sobre isso sem parar. A crítica já foi feita, nada aconteceu. Se amanhã surgir um novo episódio ou um novo desdobramento desse caso do shopping, a gente vai voltar a falar e dar opinião e criticar se for para criticar. Então, eu acho que isso é importante pontuar, porque assim, é muito sórdido, sujo e cretino, covarde, o que algumas pessoas tentam fazer em rede social. Com vários de nós. Isso é um desrespeito com o trabalho das pessoas. Todos nós somos atacados constantemente. Não, você pode ser criticado, não concordo com a sua opinião sobre isso. Então... Você não concordo, merece, ok, né? mas seja específico, tá? Você falou que essa caneca aqui é legal, mas tudo bem, beleza, tudo bem. Agora, o que não foi falado, ou ignorar o que foi falado, quer dizer, você não fala desse assunto. Como não fala? Tá lá tudo registrado, cara. A gente falou e você nem vai pra coletiva também, né, Mauro? Não, eu não vou coletivo, porque eu estou no Rio, eu tô aqui. Nem vai. Agora, até isso já veio. Por que você não manda pergunta na coletiva? Porque eu não estou no estádio. Por que você não está no estádio? Porque eu não moro no Rio de Janeiro. O Flamengo joga no Rio de Janeiro, eu moro em São Paulo, trabalho aqui em São Paulo. Não, é porque você é comentarista também. Exato, não tem obrigação de estar lá. Agora, eu pergunto. Mas eu acho que tem colegas... Se o Marcos vai me responder aqui no telefone, eu pergunto para ele, mas ele não vai me responder Eu acho que tem colegas, inclusive, que são amiguinhos de dirigente e não perguntam. Isso tem adoidado, mas não pode misturar. Então, separe bem quem age lógico, assim, quem age de outra maneira. Claro, óbvio. Então, seja específico na crítica. Óbvio. Já que o Valentão... Que são, geralmente, os escolhidos nas coletivas do Flamengo. Já que o Valentão lá da internet quer ficar apontando, aponta o nome. O fulano de tal, jornalista de tal veículo, esteve na coletiva e não perguntou, não criticou, nunca escreveu sobre esse assunto, passou à margem desse assunto. Seja específico, então. Ficar colocando todo mundo no mesmo balaio não é justo. Repetindo, o vídeo viralizou a partir da postagem de um jornalista, que foi o Venê. Que está assistindo a gente agora. Ele mandou agradecer você por ter... Ele foi o primeiro a colocar. Tá? E agora, mais recentemente, a TV Globo, lá o Grupo Globo, foi até no Globo News, acho que a matéria foi o primeiro, mostrando lá o vídeo inteiro, aquela coisa toda, o Ministério Público, contando toda a história. Então, não houve omissão da imprensa. Pode existir omissão de alguns integrantes da imprensa, que talvez não queiram falar do assunto. Generalizar, colocar todo mundo no balaio, isso aí a gente não vai engolir, não. Vá procurar o que fazer. Olha aí, Mauro César deixando o recado, Vanderlei Nogueira. A teoria... Nação flamenguista, o título do comando, né? O Flamengo conseguiu evoluir principalmente na sua defesa. Hoje o Flamengo é um dos times do futebol brasileiro que menos sofre gol. Devido à chegada de Tito, eu acho que a importância é grande. Principalmente para o setor defensivo. O ataque ainda passa por algumas dificuldades, até porque chegou jogadores como Dela Cruz, né? Está se adaptando um pouco, né? Estilo de jogo, principalmente do futebol brasileiro. Depois sobre as ideias, né, que Tito quer implantar no Flamengo. Já a parte defensiva, Tito conseguiu colocar mais em prática, né, o que ele pensa, o que ele quer. O Flamengo, no momento, o Flamengo não sofreu gol com o seu time principal ainda jogando. É o time que menos levou gol no futebol brasileiro hoje, é o Flamengo. Então isso aí eu já vejo uma evolução, né? Até porque o Flamengo era o time que mais sofria gol, né? No futebol brasileiro, eu acho que era o Flamengo. Tinha gols bestas, né? E olha que o Flamengo ainda tem para estrear aí. Fina. Pode fechar a contratação dele, é o Ortiz, né? 2 jogadores que defensivamente são excelentes, né? Principalmente Fina, que já está no clube, vai estrear. É outro jogador que vai dar consistência na parte defensiva. Joga como terceiro zagueiro, joga como zagueiro. Tem tudo para essa defesa do Flamengo ainda ficar mais sólida, o Flamengo não levar mais gol. E o Flamengo fazer uma campanha nessa temporada, diferentemente da temporada passada, o Flamengo levava gols muito bestas, né, gols de times amadores. É claro, não está perfeito, a gente sabe que ainda tem muito a trabalhar. Tem algumas jogadas ali que você vê que poderia ser diferente, né? Principalmente na parte defensiva, principalmente do lado direito, onde eu sou mais Varela do que o Wesley. O Wesley dá muito espaço, ele marca a distância, né? Já Varela marca mais em cima, não dá espaço. Eu acho que
não tiver Vina na lateral esquerda e Varela na lateral direita, quando esse time se entrosar, começar a jogar mais, né? Dar uma sequência de 6, 7 jogos, você pode acreditar que o Flamengo vai ficar defensivamente um ótimo time, né? Principalmente com as ideias de Tite, né? Ele começa a montar suas equipes, pessoal, pela defesa, né? Depois que ele vai para o setor ofensivo. Então é isso que está acontecendo hoje no Flamengo. Ele está arrumando seu time defensivamente, está montando seu time, né? Principalmente ali a parte da defesa, os 2 zagueiros, volante, 2 laterais, para depois passar para o ataque. O ataque do Flamengo, eu acho que Tito vai ter muito problema. Tá deixando um pouco Dela Cruz à vontade, né? Ver onde é que ele gosta de atuar. A gente sabe que Dela Cruz joga em todos os setores do meio campo, então o Tito tá deixando ele à vontade, para depois colocar ele num lugar onde ele achar que ele joga melhor, né? Desempenha melhor futebol, né? Dela Cruz chegou com o status de ídolo, né? Jogador mais caro do clube nessa temporada. O Flamengo pagou a multa junto ao River Plate e o jogador chega com status para fazer uma boa temporada no Flamengo, ser ídolo, né? O jogador já está impressionado com a força da torcida. Aí é questão de detalhes para o Flamengo começar a mostrar seu potencial, principalmente no ataque, né? Defensivamente já tem boas coisas, agora falta a parte do ataque, né? Cruzar, Dela Cruz, Arrascaeta, Gerson, Gabigol, aqueles caras da frente, né? Eu acho que será importante, né, nação? Outra notícia que tá surgindo aí também, a questão, né, de Marcos Braz, né? Muitos esperavam a saída de Marcos Braz, principalmente depois dos vídeos que rolaram na internet, né, desmentindo o dirigente do Flamengo. Alguns setoristas questionaram, né, Marcos Braz, ele não preferia não responder. Questionaram o Landim, né, se ele ia tomar alguma atitude. Mas Landim também preferiu não responder. Marcos Braz continua lá, né? Marcos Braz está marcado pelo pessoal, principalmente pelo trabalho que ele fez em 2019, trazendo alguns reforços que mudou o patamar do Flamengo, como Jorge Jesus, Arrascaeta, Gabigol, Bruno Henrique, né? Então esses caras aí, foi dessa administração de Marcos Braz, quando ele fez isso, a torcida do Flamengo um pouco ficou com o pé atrás, mas depois os caras conseguiram ganhar tudo. Aí sim, né? Foi bom, foi muito bom, né? Então ele tá marcado por essa história que ele fez no clube, né? Eu acho que isso aí segura muito ele, por isso que Landim não demite Marcos Braz, né? Marcos Braz se envolveu, quem não lembra, que em uma polêmica em um shopping, né? Chegando a agredir torcedor. Na ocasião, Marcos Braz se defendeu, falando que o torcedor fez agressões verbais, né? Contra sua filha, que estava no local, e ele não gostou, partiu para cima junto com segurança. Mas segundo as informações e imagens que saíram desse acontecido, não foi bem como o Marcos Braz contou, né, com isso. A mídia, né, começou a repercutir se ele ia perder o cargo no Flamengo, se o presidente do Flamengo ia tomar mais uma atitude severa contra o dirigente, né? Mas nada aconteceu. Marcos Braz continua lá, continua desenvolvendo seu papel de diretor de futebol do Flamengo. Acho que isso aí, pessoal, para esquecer, para passar um pano a limpo, né? Sim, vale lembrar aqui que Marcos Braz se resolveu já com o cara que ele agrediu, né? Fez acordo, né? Eu acho que para passar uma borracha nisso aqui é só o Flamengo ganhar títulos, né? O Flamengo começar a ganhar títulos nessa temporada, vai passar uma borracha. Todos vão esquecer esse caso que passou de Marcos Braz aí. A torcida, o dirigente é esquecido, é muito bom, né? O clube é sinal que o clube tá ganhando títulos. Então é isso, nação flamenguista. O que é que vocês acham aí? Será que Tite tá desenvolvendo um bom trabalho no Flamengo? Isso. Defensivamente, com certeza, né? Já tem diferença, né? Agora é a questão do ataque, né? Dela Cruz, você acha que Dela Cruz vai se entrosar rápido com esses caras aí da frente? Deixa a sua opinião aí também nos comentários. Sobre a situação de Marcos Braz, você demitiria Marcos Braz do Flamengo? Sim, deixa aí nos comentários. Então é isso, quero aqui agradecer a cada um de vocês pela audiência e até a próxima, pessoal.